molda-nos para que possamos ser transformados à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Nós queremos ser mais parecidos contigo. E agora à noite na Tua casa de oração, nós queremos ser alimentados pela Tua palavra. Mais do que isso, queremos ser transformados por meio dela nessa noite. Que o Teu Espírito se sinta à vontade para agir em nosso meio nessa noite, Senhor. Que ao sairmos daqui, saiamos mais semelhantes ao Senhor. Que haja um ponto da virada em nossa vida nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Deixa eu apresentar mais duas pessoas para vocês. Vocês sabem que a gente fica muito feliz com todos aqueles que vêm nos visitar, que vêm à nossa igreja, né? Nós ficamos muito felizes com todos que vêm aqui. Mas quando vem alguém, então, pela primeira vez em nossa igreja, no culto de domingo, pode até ser que já vierem outros cultos, mas no culto de domingo, a gente tem esse costume de apresentar para vocês aí. Eu fiquei sabendo que a Amanda, cadê a Amanda? Trouxe alguém aí essa noite. Deixa eu, cadê? Tá lá atrás? Nossa, lá atrás, rapaz. Deixa eu ver, Amanda, pelo fiquei sabendo aí, é o Zenildo, é isso? Cadê o Zenildo? Opa, olha lá, ó, gente. Zenildo, o pessoal quer te cumprimentar aqui, tá? Esse pessoal aqui ama demais os amigos que vêm nos visitar, tá? Zenildo, tá, gente? Uma boa noite pro Zenildo, vamos lá? 1, 2, 3. Boa noite, Zenildo. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Você é bem-vindo aqui na casa de Deus, viu? Aqui é a casa do teu pai, você é nosso irmão, tá bom? Volte, nem volte, nem vá embora mais, sabe? Fique por aqui sempre quando tiver culto, né? Quando não tiver, não dá não, viu? Senão já me expõe você para correr aí. Tem uma outra amiga aqui que está visitando a gente, parece que é a cunhada da Fátima. Cadê a Fátima? Quem é a tua cunhada? Ah, a convidada da Thaís? Deixa essa daqui estar mais pertinho, deixa eu cumprimentar ela aqui. É tua cunhada mesmo, é isso? Prazer, teu nome é? Ana Paula, gente, olha o nome bonito. Vamos cumprimentar a Ana Paula, gente? 1, 2, 3. Muito bem-vindo, viu, querido? Vocês são muito bem-vindos, viu? Hoje não, acho que não está aqui. Tem mais alguém que de repente não me passou o nome, que você trouxe pela primeira vez? Ah, o Carlos André tem uma amiga ali, rapaz. Deixa eu ir ali. Apresenta para a igreja aí, o teu amigo. Apresenta para a gente. Esse é o meu sogro, Araújo. Rapaz, prazer, seu Araújo. Araújo, é bem-vindo. Vamos dar uma boa noite para eles, gente. Vamos lá? 1, 2, 3. O senhor é muito bem-vindo, né? A Bíblia diz que a gente tem que honrar a gente que tem o cabelo branco. A Bíblia diz que a gente tem que ter respeito por essas pessoas, né? Então vocês me respeitam, que eu já estou cheio de cabelo branco também, viu? Eu tenho cabelo branco desde os 17 anos. O senhor é bem-vindo aqui, viu, senhor Araújo? E você que não cuide bem do teu sogro não aí, viu, Candé? Mas agora já casou também, já era, né? Ele olhou para mim, o que eu vou fazer? Tá bom, gente? Vocês são muito bem-vindos à casa de Deus, tá? É nesse clima de fraternidade, de amizade, que a gente vai abrir a palavra de Deus, tá? Você sabe que a gente está com a série O Ponto da Virada, tá? O Ponto da Virada é a nossa série. Antes disso, deixa eu dizer para você, você corra para se inscrever para a nossa campal de pequenos grupos, tá? Ano passado tivemos 500 e poucas pessoas lá, e esse ano só poderemos ter 400. Teve uma limitação aí. E assim, ó, vai ser por ordem de inscrição mesmo, tá? Não tem preferência por nenhuma das 3 igrejas. Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, você vai assistir o culto de sábado em alguma igreja aqui do Sobradinho Oeste, tá? Porque as nossas igrejas não abrirão nesse sábado. Então, se inscreva. R$ 29,00 é a inscrição para você ficar lá. Veja se tem possibilidade de você ficar num quarto ou não e tal. Converse com a Cleide, tá? Ou com o teu líder de pequeno grupo. Corre, viu? Ponto da virada, né? Essa é a ideia. Pessoas da Bíblia que antes de ser cidadãos ou cidadãs tão famosos, antes de ser pessoas que eram retratadas aí no vitral das igrejas e tal, que eram pessoas simples como eu e você, e que em algum momento de suas vidas houve uma transformação muito grande na vida deles. E queremos extrair lições para quem sabe que possa ocorrer
um momento desse da virada em nossa vida também. E hoje, simplesmente, escolhi para falar nessa noite do cidadão mais importante para o povo judeu. Se Davi foi o rei mais importante de todos, se Abraão foi o pai da nação, não havia ninguém em Israel mais importante do que Moisés. Tá? Esse é o cidadão mais importante da Bíblia para o povo de Israel. Você tem uma ideia? No culto daquele tempo, o maior especialista, o maior doutor na Bíblia, sentava-se numa cadeira que tinha especial no culto. É como se aqui à frente tivesse uma cadeira especial. Sabe como era chamado o nome da cadeira? Cadeira de Moisés. Só sentava ali, minha amiga, a autoridade assim, sabe? Doutor em teologia. Ele sentava, ele interpretava as coisas para a igreja. Surgiu alguma dúvida? Pergunta para o cidadão que está sentado na cadeira de Moisés. Quando Jesus tem um grande momento, que ele é glorificado na presença dos apóstolos, aparece 2 cidadãos com ele, lembra? Elias e quem é o outro? Moisés. Elias e Moisés, simbolizando, né, a gente sabe, aqueles que hão de subir vivo por ocasião da volta de Jesus, e simbolizando aqueles que já morreram como Moisés. Moisés é um homem tão poderoso, que quando morreu, Deus não permitiu ter velório para ele. Mas é tão importante, Deus não permitiu. Deus mesmo sepultou Moisés, diz a Bíblia. Porque se Deus deixasse o corpo de Moisés ali, ia virar uma idolatria para o resto da vida, meu amigo. Ninguém sabe onde ele o sepultou. Porém, a Bíblia diz, lá no livro de Judas, penúltimo livro da Bíblia, antes do Apocalipse, uma página só, o livro de Judas, diz que Deus levou Moisés para a eternidade. Olha que maravilha. Nós somos aí, de repente, a TV a cabo do universo, né? Moisés lá de cima fica olhando a nossa situação, né? E diz no livro de Judas que quando Deus foi ressuscitar Moisés, disse que o diabo protestou, sabia? O livro de Judas diz que o diabo protestou contra isso. Falou, não pode, você não pode levar. O diabo foi contra Deus levar Moisés para a eternidade, antes do tempo. E vou dizer uma coisa para você, e o diabo tinha razão, sabia disso? Deus não tinha o direito de levar Moisés para lá, sabe por quê? Porque o direito só seria adquirido na cruz do Calvário depois da morte de Jesus. Por isso o diabo disse assim, ele é meu, como todos os outros são meus, os que morreram são meus, você só pode levar depois de você morrer, você não morreu ainda. E Jesus então deu um cheque pré-datado para o diabo, né? Falou assim, mas eu vou morrer. E lá na cruz a gente desconta isso daí, eu vou levar antes da hora, eu vou levar e eu vou pagar isso depois. E Jesus leva então. Então hoje, pela Bíblia, a Bíblia nos diz que apenas poucas pessoas já estão na eternidade, tá? Moisés, Elias, Enoque, e diz que alguns que ressuscitaram quando a ocasião da morte de Jesus ali, depois diz que alguns ressuscitaram e subiu com ele, a gente não sabe quem são esses alguns, tá? Ninguém, não adianta ficar querendo especular quem são esses. Hoje vamos falar do homem mais importante, foi tão importante que até o cinema aí ganhou dinheiro com ele. Até o cinema ganhou dinheiro com ele. Tem um ator americano muito famoso, morreu em 2008. Muitos de vocês vão lembrar. Aqueles que estão acima do 3.0 aí vão lembrar. Charlton Heston, lembra? Fez o filme Ben-Hur. Lembra do filme Ben-Hur? É só para quem está no 3.0 em diante, né? Mas fez um filme que vocês conhecem. Eu vou soltar um pedacinho do filme que ele fez. O pessoal vai colocar ali, só um instantinho. Antes de morrer, ele veio ao Brasil, ele tinha um sonho antes de morrer. Eu vi a reportagem, tá? Passou na Globo, ele tinha um sonho de conhecer a Amazônia. E ele veio, eu lembro da reportagem, lembro como fosse hoje, antes dele morrer em 2008, ele veio conhecer a Amazônia, andou num barco, e aquele repórter da Globo, Regis Rezin, entrevistava ele, e o Regis Rezin perguntou para ele assim, qual o filme mais importante da tua vida? E ele responde, Moses. O filme mais importante foi o filme Moisés, que a gente conhece como os 10 mandamentos, lembra? Lembra dele? Um trechinho pequeno, o pessoal vai soltar ali, ó. Um trechinho dele. Pra matar o que fiz? Saudade aí. Deixando Israel abandonar o nosso serviço. Foi uma decisão sábia, grande Egito. Aonde estão agora? Chegando ao mar, mas eu Eles têm que pagar por isto. Prepare uma companhia do nosso exército.
Isto é uma brincadeira, Moisés? Nos tirou da terra do Egito para que nademos até a terra prometida? Eu fiz o que o Senhor ordenou. Deve fazer o mesmo. Moisés! Os egípcios estão vindo! O faraó na frente! Um exército, carruagens e soldados! Salve-nos! Não havia um tempo suficiente no Egito para termos que morrer aqui no deserto? Seria melhor servir os egípcios que morrer aqui no deserto? O Senhor nos mostrou o caminho. Se o seguirmos, Ele nos atenderá. Vejam todos! O Senhor! O Senhor! Ele abre o caminho para nós. Morte ao homem que desobedecer! Em frente! Em frente! Em frente! Lógico que você que conhece o Charlton Heston viu que não é ele ali, né? Teve um errinho ali, não é esse o filme Os 10 Mandamentos, né? Esse daí é outro, né? E aquele cidadão ali, acho que deve estar vivo ainda, não sei, né, se está vivo. Mas houve uma pequena falha ali e tal, não é esse o filme que eu falei. Fizeram vários, né, do Moisés, é famoso mesmo, né? Esse daqui não é o filme Os 10 Mandamentos, que foi o que o cidadão fez e que ele considera o mais importante da vida dele. Aí, a mídia não satisfeita, faz tanto sucesso ainda hoje, fez um mais atualizado. Uma forma meio que de desenho e tal, ficou muito famoso, o Príncipe do Egito. Um pequeno trechinho, olha ali o pequeno trechinho desse daí, da travessia.
Bonito, né, irmãos? Tecnologia, estamos mais atual esse daí. E é bom desligar, senão vocês não vão querer nem ouvir a Bíblia, mas eu fico assistindo filme aqui hoje à noite, né? Mas o cinema ganha dinheiro ainda hoje falando de Moisés, sem precisar chamar as pessoas a obedecer, a seguir o mesmo caminho dele. Mas para você ter a noção da importância deste homem, não é? A importância dele para todos, né? Abre no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos conhecer um pouco mais da história de Moisés. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. O que podemos aprender da vida de Moisés? Você lembra, mesmo sem ter lido a Bíblia, muitos conhecem boa parte da história de Moisés. Você lembra da história, não é? Os pais esconderam o bebê em casa durante 3 meses, porque o faraó queria matar, porque o faraó sabia que estaria para nascer o libertador em Israel, e toda criança do sexo masculino deveria ser morta. O faraó deu ordens para que matasse todas as crianças. O exército, os escravos estavam se multiplicando também, não é? E ele estava com medo que os escravos, os homens, um dia se tornassem um exército e tomassem o Egito. Mandou matar as crianças. Mas a mãe de Moisés escondeu a criança e um dia colocou num cesto e jogou no rio para ver se Deus cuidava. E a filha de Faraó, então, pega aquela criança e dá o nome para ele de Moisés, tirado das águas. Literalmente isso mesmo. Tiramos eles, achamos ele na água e colocaram o nome dele de Moisés. E ele cresce no palácio. Então ele é um israelita, mas criado como egípcio. E ele vive ali até os 40 anos ali dentro. Aí quando chega no capítulo 7, tem alguém contando a história de Moisés, o tal do Estevão, lembra? E quando chega ali no verso 20, diz assim, 7 verso 20. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Verso 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Você viu só? Moisés não era qualquer um, amigo, era bem graduado, viu, na sabedoria dos egípcios. Era um homem estudado, letrado, e disse que era bom de oratória. Interessante, quando chega lá no Egito, no Êxodo, Deus pede para ele ir lá em Israel, libertar Israel, ele fala assim, eu não sei falar. E aqui diz que ele era bom de palavras e obras. O homem não era qualquer um, gente, não era qualquer um. Vamos ver agora de trás, no período lá realmente que aconteceu as coisas, aqui você olhou de trás para frente, né? Agora olha lá no Êxodo, capítulo 3. Olha o grande encontro deste homem com Deus. Você lembra o que aconteceu, hein? Antes de ler aqui, você lembra o que aconteceu? Um dia ele saiu para olhar como é que acontecia, como é que era a vida do povo dele. Embora morasse no palácio, ele já sabia que ele ia ser o libertador. O Espírito Santo já tinha falado para ele, você vai libertar o povo. E quando ele sai um dia para dar uma volta, ele vê que os egípcios estavam oprimindo o povo de Israel. E eles são irmãos. E ele não aguentou aquilo. E quando ele viu aquilo, matou o egípcio. Olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém viu, matou o egípcio. Matou ali, guardou. Quando no outro dia ele vê 2 israelitas brigando, e ele chega para os israelitas, o que vocês estão fazendo? Vocês são irmãos. E o israelita olha para ele e diz assim, você está pensando que você é juiz da gente agora? Vai fazer comigo o que você fez com o egípcio ontem? E o Moisés percebeu que estava na boca do povo. Faraó ia matar Moisés. E o Moisés vai embora, sai correndo e vai embora. E viaja, o povo procura ele, não consegue achar, e vai morar num deserto. E nesse momento aqui, é esse momento, ele está num deserto. 40 anos depois, pastorzinho, não arrumou um emprego muito bom, trabalhava com o sogro, sabe? Dependendo da família, da esposa. A vida não estava fácil para o tal do Moisés, e Deus aparece para Moisés. Capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho de quem? Seu sogro, tá vendo? Não era nem dele, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, uma árvorezinha pequena. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou.
Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Olha que coisa interessante, né? Deus queria conversar com Moisés. Mas se Deus aparecesse pessoalmente, Moisés desmaiava, morria. Não dá. Então Deus, para se revelar, ele se esconde. Já percebeu? Para se revelar, ele se esconde. Não tem como ele vir do jeito que ele é. Se ele vier do jeito que ele é, no Apocalipse, João viu Jesus do jeito que ele era agora glorificado, caiu no chão e desmaiou. Apocalipse 1. Diz que o olho era como chama de fogo. Ele estava acostumado com aquele Jesus, homem simples, andando pela rua, um homem humilde. Quando ele viu Jesus como Jesus desmaiou. Então Deus não pode se revelar do jeito que ele é. Ele se esconde para poder se revelar. E Deus bolou ali uma pegadinha, né? Para pegar o Moisés, né? Uma árvore pegando fogo e a árvore continuava do mesmo jeito. O fogo ali, a árvore ali e nada acontecia. E Deus conseguiu o que queria. Moisés, a curiosidade de Moisés. Moisés se aproximou e Deus falou, calma Moisés, sou eu. E começa a conversa. E olha o que Deus pede para Moisés. Verso 7. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Olha o verso 8 agora. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus começa a descrever para Moisés, estou vendo tudo, e vou julgar o povo lá do Egito. E o Moisés começa a vibrar. Amém. E Deus diz assim, vou livrar o povo. Glória a Deus. E Deus fala, você vai livrar o povo. Eu não. Estava tudo muito interessante até Deus falar, é você que vai. Ele gostou do plano. Quando Deus disse, é você que vai, ele falou, não dá. Não dá, já estou velho. Porque ele queria ir quando tinha 40 anos. Ele achava que ia libertar o povo naquela época lá. Quer ver só? Volta lá em Atos, capítulo 7, verso 25. Volta lá. Ele achava que era ali que ele ia libertar o povo. E não agora. 7, 25. Olha só o que diz ali. Quando ele mata o egípcio, Atos capítulo 7, verso 25. Quando ele mata o egípcio, olha só o que acontece. Começa do 23. 7, 23. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Agora, ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Moisés, quando mata o egípcio, assim, estou começando a obra de libertação. E o povo não compreendeu. Aí agora, 40 anos depois, velhinho, com um cajado na mão, que estava servindo já quase que de bengala para ele, Deus chega para ele e diz assim, você vai lá. E o Moisés diz, olha, não dá para arteriosclerose, osteoporose, escoliose, artrose e mais outros ose. Não dá para mim, está complicado, sabe? Manda outro, manda um jovem, eu tinha 40 anos, passou a chance do Senhor, eu não vou mais. Eu estou bem aqui, o rebanho não é nem meu, mas tudo bem. E Deus fala, Moisés, sai dessa vida, rapaz. Fica dependendo do teu sogro, eu quero outra vida para você. Mas não dá mais para mim. E é interessante que Deus vai ficando irritado com Moisés. A gente não vai ver todo o trecho. Diz que Deus fala assim, vamos lá. E ele fala assim, não, eu não sei falar. Era poderoso em palavras, lembra? Mentindo agora, né? Alguns dizem que não, que ele era meio gago. Outros dizem que é porque ele já tinha desaprendido a língua do Egito. E aí fica essa discussão. Mas a Bíblia diz que ele era poderoso em palavras. Ele fala, não dá para mim, não sei falar. E diz que chega uma hora que Deus fica irritado com Moisés. E aí você vai perceber um pouco de humor na Bíblia. O Moisés fala assim, não dá para mim, já estou velho, aquela coisa toda e tal, não consigo falar. E Deus fala assim, então eu vou resolver a situação. Vou mandar contigo Arão. O problema é que Arão era mais velho que Moisés. Não parece que Deus está brincando com Moisés, né? Olha a dupla dinâmica de Deus para invadir o Egito e libertar o povo. 2 velhinhos. Um com 80, outro com 83 anos. Você mandaria? Você mandaria? E qual foi a arma que Deus deu para Moisés?
para entrar lá. Você imagina, irmãos, era como se fosse hoje. Deus chegasse para você aí, um velhinho aqui na igreja, e falasse assim: eu quero que vocês acabem com a arrogância dos Estados Unidos. Maior potência mundial, bélica aí. Vai lá libertar o povo. Vai lá na Casa Branca, lá nos Estados Unidos agora. Eu quero que você vá lá. Aí a gente diz: não tem passaporte. Até saiu o passaporte. Deus fala assim: quem fez o avião aí? Eu faço você ir de outro, teletransportado. Ah, não dá para mim, eu não falo inglês. E como é que eu vou livrar o povo? Deus fala: pega um pedaço de pau aí, você vai com isso aí lá falar com o Barack Obama. E se ele brincar, você entendeu? Você se colocou na pele de Moisés agora? A maior força militar do mundo e o Moisés vai com um pedaço de pau. Resolve? Irmãos, vou dizer uma coisa para você. O tal do líder na igreja de Deus é complicado, viu? Porque ele recebe algumas ordens de Deus que são absurdas. E ele anda num estresse, aí o povo não entende. Quer ver uma coisa? Um dia Deus falou, depois que Moisés morreu, chamou o tal do Josué e falou assim: você vai invadir aquela cidade lá e vai destruir tudo lá. E o Josué ficou feliz da vida. Qual é o plano, Senhor? Dá a voltinha na cidade. Fica dando volta lá na cidade. Volta na cidade. Você percebe? Ao invés de entrar com um canhão, com um negócio e tal, Deus tem todo o poder, fica dando volta na cidade. E aí chega o Josué no meio do povo, né? Gente, vamos invadir a cidade. O povo, qual é o plano? Da voltinha. Vamos dar volta e no 7º dia, mais voltas ainda e tal. É complicado. Os planos de Deus. Então um dia Deus reuniu os anjos dele e falou assim: vamos resolver a situação do pecado lá na terra. E o anjo Gabriel falou: qual o plano? Deus falou: um bebê. Um bebê? Falei: um bebê lá na vila, tem uma pobrezinha, uma menina lá, ela vai engravidar e tal. Um bebê? Os planos de Deus são... Já viu como é que é a situação? É complicado resolver a situação. Então o líder, ele recebe umas ordens, aí chega o Moisés e invade o Egito, um pedaço de pau, e o Moisés: não vou de jeito nenhum, é complicado e tal. Se coloca na pele de Moisés, companheiro. Moisés, antes de ser o grande Moisés, era um covarde. Um homem amedrontado que não se deu bem na vida. Hoje todo mundo reverencia. Hoje o mundo inteiro fala bem de Moisés. Mas Moisés, antes de ser esse Moisés que você conhece, era um homem comum e ainda era gago. A maior parte dos estudiosos dizem que a verdade era essa, ele era gago, tá? Imagine o cidadão, né? Eu vi esses dias a entrevista aí na televisão. Essa semana estava vendo a entrevista aí. E era um jogador de futebol. E o nome dele já é sugestivo, né? O Agostinho vai saber quem é, ele joga no time dele. Léo Gago, o nome do rapaz. Eu falei: eu quero ver essa entrevista. Será que esse é só um apelido? O cara é gago mesmo. Você já viu o Gago dando entrevista, como é que é? É complicado esse negócio. E vai um Moisés lá com um pedaço de pau gaguejando. E o faraó olhou para aquilo e falou: o que você está fazendo, Moisés? Prosperou e tal, o que é que você faz? Não. Complicado, se coloca na pele de Moisés. Antes de ser o grande Moisés, ele era um gago, mal sucedido na vida, trabalhava para o sogro, morava de favor, e Deus olhou para ele e falou assim: você vai libertar o povo. Quando se deu um ponto da virada na vida de Moisés? Abre a tua Bíblia, livro de Êxodo capítulo 4. Vamos tentar tirar lições para nós aqui. Êxodo capítulo 4. Você estava ali no 3? Moisés resistiu. Não vou e não vou. Depois que Deus tenta de várias maneiras, um dia iremos estudar aqui, num culto aqui na igreja, as escusas, as recusas ali, as desculpas de Moisés, tá? Hoje não. Quando chega no capítulo 4, depois que Deus tentou de tudo, você sabe que a vara virava cobra, você sabe que Deus mandou Moisés colocar a mão no peito, ficou leprosa, depois colocou de novo e saiu. Deus deu provas inequívocas que ia dar certo. Quando chega no verso 13, olha o que Moisés diz, depois de tantas provas. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, 4, verso 13, tá? Peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Então veja, depois de tudo que Deus deu provas, você vai resolver a situação, vai dar certo, eu vou com você. E o Moisés falou: não, manda outra pessoa. E Deus ficou irado com Moisés. Mas quando se deu o ponto da virada na vida de Moisés, no capítulo 4 ainda, olha o verso 18. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar aonde?
ao Egito, para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu, vá em paz. Verso 19, ora o Senhor tinha dito a Moisés... Verso 20. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montado num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de... Lá atrás era a vara de Moisés, né? Agora aquela vara se transformou a vara de Deus. Já não era mais a vara de Moisés, era a vara de Deus. Aqui se deu o ponto da virada na vida de Moisés. Relutou, Deus mostrou para ele o caminho, continuou fazendo do jeito dele, mas chegou um momento que ele baixou a cabeça, falou, eu vou. E você viu que ele chegou para o sogro dele e meio que inventou uma história, né? Ele não falou a verdade para o sogro. Se falasse, o sogro falava, vai sozinho, deixa minha filha aqui. E deixa os meninos aqui comigo. Então, vou dizer uma coisa para você, primeira lição aqui. Quando Deus pede algumas coisas para a gente, as pessoas que não têm a mesma fé que eu e você, elas não vão entender. Se você for falar, a pessoa vai achar que é ridículo, que é absurdo, que você está ficando maluco. Então não é que você vai mentir, mas não precisa ficar falando tudo, sabe? No fim das contas, ele não estava indo ver mesmo os parentes dele? Não é uma mentira, ele omitiu, né? Para que contar tudo? Você conta, as pessoas zombam de você. Então, sabe, tem coisa que você não precisa contar. Mas o ponto da virada na vida de Moisés foi quando ele baixou a cabeça, tomou outra direção e ali começa a rota da obediência. Quando Moisés baixou a cabeça e falou, vou fazer do jeito que o Senhor está mandando. E quando Moisés toma essa decisão, acontece todas aquelas maravilhas que a gente vê na Bíblia. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Agora é contigo. Não é mais com Moisés, agora é contigo. Até quando você vai ficar lendo a Bíblia e não praticando o que está escrito nela? Ela diz para perdoar? Por que você não perdoa ainda? Ela diz para ser fiel com o seu dinheiro, por que você não é ainda? Ela diz para você pregar o Evangelho, por que você não prega ainda? Ela diz para você ser puro de coração, por que continua com as impurezas? A Bíblia não é um livro para ser estudado somente e achar bonito. É para ser lido, estudado e praticado. Estava lendo um livro essa semana, livro escrito para os pastores. E a escritora norte-americana Ellen White, ela diz assim que o que faz diferença na nossa vida não é a quantidade de provas que a gente recebe da Bíblia, mas é quando de um salto assim, Deus aviva a nossa consciência e a gente passa a andar no caminho da obediência. Eu achei isso maravilhoso porque tem a ver com Moisés. Sabe o que você precisava nessa noite? Não é de mais provas, se a Bíblia tem razão, se está correto ou não. Nessa noite, o Espírito de Deus tinha que tomar você assim no momento e você despertar. É isso, eu vou fazer isso, eu vou praticar isso daqui. Chega de ficar enrolando. É por isso que não acontece nada, porque continua com a vidinha, Deus fala, mas... Um dia eu cheguei numa roda de jovens, isso foi lá em Santa Catarina, e o pessoal estava dando risada de um texto da Bíblia, que diz assim, se alguém te ferir numa face, oferece, e os jovens da minha igreja dando risada. Isso aí é bobagem. Você percebe? Aí continua com a vida do mesmo jeito, amigo. A Bíblia não está aí para você ficar dando risada, está escrito, pratica. Entra na rota da obediência. Milagres só acontecem na vida daqueles que acreditam. Antes de você experimentar um milagre, antes do mar vermelho abrir, o cidadão lá pegou a varinha que Deus mandou e falou, eu vou. Chega disso, eu vou. E quando ele disse, eu vou, Deus libertou o povo dele do Egito. Deus quer libertar muita gente nesse mundo aqui, quer libertar você mesmo. Mas você primeiro precisa obedecer. Antes de ver o milagre, tem que crer. Se você não crê antes, Deus não vai fazer nada. Nessa noite aqui, tem gente aqui que precisa dar um passo de fé nessa noite. Você sabe quem é, porque eu estou falando com você. Tem gente aqui que precisa, como Moisés, sair do caminho torto e ir para o caminho que Deus está pedindo. Chega de ficar racionalizando, dando uma de esperto, dando uma de sábio. Você precisa crer na palavra de Deus. Obedece. Leu a Bíblia, obedece. Leu, pratica. Chega de ficar para lá, não dá para fazer isso, mas eu faço mais ou menos. Faça do jeito que Deus está mandando. O Josué deu voltinha na cidade, né? Os muros caíram ou não?
O Moisés pegou um pedaço de pau e bateu lá. Abriu o mar ou não? Porque Deus mandou, não tinha poder nenhum naquela madeira. Não tinha poder nenhum em ficar dando volta na cidade. O Davi olhou para o Golias, pegou umas pedrinhas de nada. Derrubou ou não derrubou? Porque Deus mandou fazer daquele jeito. Faz do jeito que Deus está mandando. E o mar vai se abrir diante de você. Tem aí o faraó vindo atrás. E diante o mar, você não está vendo solução? Faz do jeito que ele mandou na palavra. Faz do jeito que ele mandou. Mas antes, você precisa crer. Enquanto a Eli canta, eu queria que você tomasse uma decisão nessa noite. Você sabe onde na tua vida está precisando obedecer algo que você não tem obedecido. E você tem que sair daqui nessa noite com essa decisão tomada. Não toma lá fora. Lá fora você não toma essa decisão. Toma aqui hoje. Eu quero andar na rota da obediência. Não quero só ouvir histórias de pessoas que viveram na rota da obediência. Eu quero entrar na mesma rota de Moisés. Eu quero entrar na rota da obediência. Como é que pode o povo de Deus, com um Deus tão poderoso? Eu fico vendo as cenas daquele filme, eu me emociono. Eu queria estar ali. Eu queria estar ali. Não precisava ser famoso. Só queria estar ali andando com aquele povo, vendo aquela coluna de o mar para cima. Eu queria estar ali. Eu queria ver aquilo. Deus é todo poderoso. E o povo de Deus tímido, o povo de Deus semblante caído. Não dá, pastor, porque isso, não consegue. Até para passar num concurso é um negócio e tal. Deus pode abrir o mar diante de você. Mas antes você precisa crer. Toma a sua decisão nessa noite. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça. E tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto um machado para que o sacrifício apareça. E esperar só mais um pouco até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar bem alto que o mundo para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco para ver Jesus voltar. Para o mar, coloque o pé na água.
precisa crer antes, viu? Deus não vai abrir antes de você crer. Eu conheci um homem, o nome dele era Gilmar. Quero terminar contando essa história. Ele me permitiu contar essa história por onde quer que eu fosse. Ele era um dos líderes de um pequeno grupo meu, lá em Santa Catarina. E numa vigília, na madrugada de sábado para domingo, nós dois fomos orar juntos. E o Gilmar disse para mim: pastor, eu estou cometendo um erro já faz muito tempo. Eu falei: o que foi, Gilmar? Nós dois ajoelhados na igreja, todo mundo espalhado, e ele disse assim: eu já faz muito tempo que não sou fiel nos dízimos e nas ofertas, pastor. E eu queria pedir para o senhor que o senhor orasse por mim agora aí, para que Deus me abençoasse. Preciso vender um carro. Ele falou: preciso vender um carro, e se eu vender meu carro, eu vou colocar minha vida em dia e tal. E eu olhei para o Gilmar e falei assim: Gilmar, me perdoe, mas eu não posso fazer essa oração. E ele ficou assim. Imagina, você pede uma oração para o pastor fala: não posso orar. Eu falei: não posso. Eu falei: vou te explicar por quê. A Bíblia diz assim, ó: trazei os dízimos até a casa de Deus e depois faça prova de mim. Eu falei: você está querendo fazer prova antes de fazer a tua parte? Primeiro você precisa crer. Eu falei: faça a tua parte, depois eu oro por você. E ele falou: é verdade. Ele falou: pastor, tem um problema, é que quando eu chego em casa eu coloco o dinheiro na mão da minha esposa. E aí minha esposa gasta tudo. Eu falei assim: então você já coloca sem o dízimo. E ele olhou para mim assim: que ideia, pastor. Mas tinha uma coisa assim mirabolante, né? É isso, vou fazer isso. O tempo passou, quase um mês depois, encontrei o Gilmar na porta da igreja, fui cumprimentar ele, ele me deu um dinheiro assim em minha mão, e eu entendi que era o dízimo dele, né? Tem gente que dá na mão do pastor, não precisa dar na mão do pastor, dá na salva, né? E eu perguntei para ele: é o dízimo? Ele falou assim: não, isso é aquele livro lá, é que eu tinha comprado no meu cartão livro para um monte de gente, e ele não pagava, não tinha dinheiro, e depois de muito tempo ele veio e me pagou, e falou: não, isso aí já está em dia, pastor, e eu tenho que te contar e tal. E ele me contou a história do que aconteceu. Ele testemunhou na igreja, confessou o erro dele, testemunhou, e olha o que aconteceu na vida do Gilmar. Um dia eu estava ajoelhado orando e mandei um torpedo para todos os líderes. Eu faço isso constantemente ainda hoje, e mandava lá naquela época, e eu mandei um torpedo sem nenhuma intenção. Eu disse assim: hoje vai acontecer alguma coisa na tua vida especial, porque eu orei por você, acredito na oração, vai acontecer algo. Mandei assim. A esposa dele, a Sônia, recebeu aquele torpedo, e quando foi 6 horas da tarde, o Gilmar chega em casa com todos os aluguéis atrasados. Parecia o seu Madruga, mais de 14 meses de aluguel atrasado. Pagou todos os meses de há mais de um ano que ele devia. A mulher nem cobrava mais, pagou tudo naquele dia e contou a história para ela. Falou: tomei a decisão, devolvi meu dízimo sábado na igreja, e fui hoje à empresa e solicitei um aumento. Solicitei que eles comprassem as minhas férias. Não ia sair de férias. E o patrão disse: desculpa, é norma da empresa, a gente não compra férias de ninguém. E o patrão ficou sensibilizado, falou: vai lá e depois volta aqui que eu vou ver o que eu vou fazer. Ele voltou, foi ao banheiro, se ajoelhou e pediu a Deus. Falei: fiz do jeito que o Senhor mandou, agora cumpre a tua parte. Ousadia, né? Quando a pessoa faz a vontade de Deus, né? Tem coisa que é petulância, mas quando você faz a vontade de Deus, aí é ousadia. Ele falou: cumpre a tua parte agora. E quando foi umas 4 da tarde, o patrão mandou chamar. O patrão falou assim: não vai ter como aumentar, não vai ter como mesmo te dar as férias, você vai ter que tirar suas férias, a gente não compra férias. Mas nós tomamos a decisão, você é um bom funcionário, e nós aumentamos o teu salário em 60%. E você já vai receber o teu salário agora, alguns meses adiantado. Nós vamos adiantar para você. Aumentou o salário dele. E quando ele chegou em casa, antes de ir para casa ainda, o cunhado dele apareceu, queria vender um carro para ele há muito tempo, e ele não comprava, ficava chorando e tal. E o cunhado dele chegou para ele e falou assim: hoje eu te vendo pelo preço que você me ofereceu. Eu falei: não preciso mais. E o cunhado falou: não, é tanto. E ele falou: não quero. Lembra que ele queria desfazer-se de um carro dele para pagar as dívidas. Agora o cunhado queria vender, e ele falou, no mesmo dia, ele falou: não preciso. E o cunhado falou assim: não, eu baixo é tanto. Ele falou: não quero. Ele falou: então toma para você, não quero mais esse carro. Virou as costas e foi embora. Aumentou o salário naquele dia e ganhou um carro de presente. Gilmar mora lá em Joaçaba. Tem uma história que parece mentira, né? Ele mora lá em Joaçaba. Antes você precisa crer. Vamos orar ao nosso Deus e vamos embora. Vamos ficar em pé? Acredita você também. Sai daqui hoje na rota da obediência. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor hoje está convidando aqui os teus filhos a abandonar os seus caminhos e seguir na rota da obediência. A semelhança de Moisés, um covarde, um homem já de idade,
Um homem que aos olhos do mundo já não tinha tanta utilidade. Mas todos os seres humanos são úteis e necessários no teu plano, Senhor. Não há gago, não há pessoa não instruída, pessoas que não estão bem financeiramente, que não estão bem, não se sucederam bem aqui no emprego. Não há pessoas de idade. Todos são úteis nas tuas mãos, Senhor. E o Senhor quer libertar alguém, alguma coisa. O Senhor quer operar nessa cidade aqui de Sobradinho. E aqui estão os teus filhos, Senhor. Muitos tímidos, achando que a vida cristã é só sofrimento mesmo, aceitando as artimanhas do inimigo, as ameaças. Senhor Deus, desperta aqui hoje. Aviva a fé de algumas pessoas que a fé está quase que morrendo aqui nessa noite. Que haja um despertar aqui nessa noite, Senhor. Que haja um despertar para andar no caminho que o Senhor ordenou. E que a partir de hoje, Senhor, nós, teus filhos, possamos usar a tua palavra não somente para dar estudos bíblicos para os outros, mas que possamos usar a tua palavra para obedecê-la no nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor. Conduz-nos no caminho, na rota da obediência. Em nome de Jesus, amém. Os amigos que nos visitam, temos um momento lá em cima.